Eu costumo falar que o jiu-jitsu salvou minha vida. Eu precisava aprender uma arte marcial para eu me defender. Aconteceu um episódio comigo onde eu quase fui sequestrada por 3 homens lá em São Paulo. A vida passando ali por um fio. A partir daquele dia eu falei, eu preciso aprender a me defender. E acho que toda mulher precisa. E aí, tudo bem com você? Hoje a gente está aqui no nosso segundo episódio da segunda temporada. E a convidada desse episódio é uma mulher incrível. Ela transformou a disciplina em resultado no tatame e na vida. Ela é empresária na área da limpeza, medalhista de ouro no Pan-Americano de 2021, terceiro lugar no Mundial de 2014, terceiro lugar no Mundial Master de 2020. Hoje faixa preta, casada com a Jéssica, mãe de 2 filhos, e ela lidera mais de 15 colaboradores, atende mais de 300 clientes e alunos por mês. Mas, para além dos números, dos títulos, da operação, existe uma história de migração, do trabalho duro, família, superação e propósito. Senhoras e senhores, com muita honra, eu tenho aqui hoje Daniele Fontes. Muito obrigada, agradeço, pelo muito. seu tempo. Fala pra vocês, é a segunda tentativa de gravação, tá? Então, cara, obrigada de coração. Que você isso. tá aqui, pelo seu tempo precioso, receber a gente. Ela tá recebendo a gente aqui na academia dela. Olha só que legal. Imagina, eu que Maravilhoso. agradeço pelo convite, acho incrível o seu podcast, estou sempre acompanhando aí, parabéns pelo trabalho e obrigado pelo convite. Ai, obrigada a você, que isso, é uma honra, cara. E aí, então, diante desse resultado maravilhoso, Dani, separando, se você fosse escrever um livro, tirando a Dani campeã, tirando a Dani empresária, quem que é a Dani de verdade? A Dani é uma pessoa trabalhadora, família, gosto muito dos amigos, a minha família vem em primeiro lugar, tenho uma fé gigantesca, Deus sempre também está ali junto comigo, sempre pedindo que Ele me guie, né, que Ele me acompanhe, e é isso, sou só uma pessoa normal, trabalhadora, buscando aí entregar alguma coisa boa para as pessoas ao redor. Perfeito. E de onde que você é? Onde que você nasceu? Eu sou de São Paulo, Uhum. cresci em Osasco e vim para cá, fez 12 anos agora. E o time de coração? Corinthians, com certeza. Ora, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Desde que... Na verdade, quando que o esporte entrou na sua vida? Foi muito cedo ou já foi depois de mais velha? Olha, desde os 6 anos de idade eu faço esporte. Então já fiz ginástica olímpica, fiz natação, basquete, joguei federada lá em São Paulo, em Osasco, pelo basquete. Depois eu fui para o futebol de salão, eu era goleira. Fiz minha faculdade com bolsa de estudos como goleira. E aos 24 anos que eu conheci o jiu-jitsu. Olha, então foi bem depois. Antes não tinha passado por nenhuma luta nem nada. Não. Já experimentei um pouquinho ali de boxe, Muay Thai, Uhum. mas só mais tarde, depois dos 20 mesmo. E por que esse amor ao jiu-jitsu? Por que o jiu-jitsu? Bom, eu costumo falar que o jiu-jitsu salvou minha vida. Primeiro eu entrei no jiu-jitsu porque eu precisava aprender uma arte marcial para eu me defender. Igual eu falei, sou de São Paulo e aconteceu um episódio comigo onde eu quase fui sequestrada por 3 homens lá em São Paulo. Foi assim, eu vi a vida passando ali por um fio. Eles tentaram me levar e graças a Deus eu consegui escapar, foi realmente Deus, porque eram 3 contra 1, eu consegui acertar uma cotovelada no nariz de um e correr. E eles já estavam vindo atrás de mim quando um taxista me acudiu e deu tudo certo. Mas a partir daquele dia eu falei, eu preciso aprender a me defender. E acho que toda mulher precisa. Então, eu comecei pelo Muay Thai. Eu olhava o jiu-jitsu assim e falava, não, essa arte marcial aí, não sei não. Esse povo se agarrando, essa roupa quente, não é muito comigo não. Então, um dia meu professor de Muay Thai faltou e eu resolvi treinar o jiu-jitsu, né, testar. E aqui estou até hoje, nunca mais parei. Eu vi que o jiu-jitsu ele é feito realmente para pessoas com menos força física, conseguir desvencilhar e até vencer uma pessoa mais forte. Uhum. É como se fosse um xadrez humano, né, eu falo. Okay. Então, eu me apaixonei, logo em seguida comecei a competir, e aí competi em alguns campeonatos lá no Brasil, brasileiro, mundial lá da CBJJE,
Paulista, e então nunca mais parei. Uau, foi amor à primeira vista, Foi. então, praticamente. Como é que é a questão das faixas? Quais são as faixas? Tem um tempo certo que você pode trocar? Ou você, não sei, vamos supor, com um mês, se eu tiver ok e fizer... Na verdade, é melhor eu deixar ela explicar, gente, porque senão eu vou falar errado aqui. Vamos lá, Dani, você me explica melhor como é que é as trocas de faixa. Sim, tem as faixas desde das crianças, né, abaixo de 16 anos, tem muitas faixas coloridas, né, começa a branca, a cinza, que aí tem as variações cinza e branca, cinza e preta, depois vem a amarela, que também tem as 3 variações, amarela e branca, amarela, amarela, preta, laranja com as mesmas variações e a verde com as mesmas variações. Depois disso, isso daí, a criança ali chega até mais ou menos os 15, 16 anos. Aos 16 anos eles conseguem pegar a faixa azul. Já para os adultos, é um pouco diferente, são só 5 faixas, que aí seria a branca, a azul, a roxa, a marrom e a preta. Okay. Aí depois da preta começa um outro caminho. É mesmo? Exatamente. Depois da preta ainda tem a coral. Na preta. Não, ainda tem a coral. E aí dentro de cada faixa tem os stripes também, que você pode pegar, são os graus, né? Você consegue pegar até 4 graus. Não é obrigatório, tem gente que troca de faixa sem pegar o grau. E tem gente que recebe os 4 graus para trocar de faixa. Dentro das faixas dos kids, pode acontecer também deles pularem uma faixa. Isso daí não tem problema. Já dentro dos adultos, não. Eles têm que passar pelas 5 faixas ali. Entendi, perfeito. Então, não tem tempo. Vamos supor, se eu estiver treinando durante 1 ano e tiver campeonato, que se fala, para trocar a faixa? Não, a graduação. Graduação. Isso, Tá. A graduação, ela ocorre anual ou depende da academia? Depende da academia. Tá. Aqui na nossa academia, com os kids, nós fazemos 3 vezes ao ano. Okay. Com os adultos, somente 2 vezes ao ano. Mas não é toda a graduação que a pessoa muda. A gente não entrega faixa e nem grau, porque a gente gostou, porque a pessoa só está treinando. Entendi. Isso tudo varia de acordo com o desenvolvimento dele dentro do tatame. Para as crianças, além de dentro do tatame, para fora do tatame também. A gente avalia tudo isso. Aqui na nossa academia, eu estou sempre em contato com os pais, com a escola, então eu vejo como que é o comportamento deles fora do tatame, como eles estão dentro de casa, como eles estão com os amiguinhos na rua, como é o desenvolvimento deles na escola, e conto também com o desenvolvimento dentro do tatame, além de um teste que eu faço com eles. Então, não é assim tão simples. Uau, isso é maravilhoso, porque você preocupa, né? Então, vai além só da luta de um número a mais na sua academia. Sim, com certeza. Olha, até a alimentação dos alunos. Até a alimentação deles, eu sempre pergunto sobre comer frutas e vegetais. Os pais, às vezes, falam, nossa, você me coloca um apuro, que agora tem que comprar coisas que antes eu não comprava, mas é muito bom. Eles acabam desenvolvendo um hábito saudável, né? Não, perfeito. Mas voltando um pouquinho antes do jiu-jitsu, né, dos seus 24 anos, como é que foi da sua adolescência para esse pulo até os 24? O que você fez além da faculdade? Você começou a trabalhar aí? O que você trabalhou? O que você fez? Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Então, com 12 anos, a minha mãe, ela empreendeu, abriu uma pizzaria. Então, eu era o braço direito dela, ajudava ela a trabalhar com tudo, atendendo telefone, entregando pizza, fazendo compras, tudo que precisava mesmo. Aí, aos 14 anos, eu recebi, eu entrei no meu primeiro trabalho com carteira registrada, que foi operadora de telemarketing. Gente! Sim, comecei primeiro com o ativo, depois passei para o receptivo, trabalhei durante acho que uns 3 anos mais ou menos. E aí depois disso, trabalhei com várias coisas, fui garçonete, fui bartender, fiz curso de bombeiro, fui bombeiro civil, trabalhei de bombeiro civil, aí eu me formei também em turismo, então trabalhei para algumas companhias aéreas, trabalhei para agências de viagens, Mas na companhia aérea você era comissária ou você estava... Não, vendendo pacotes mesmo, na parte do turismo ali mesmo. Você fez muita coisa então. Bastante coisa. Gente! Bastante coisa. E nesse meio tempo o esporte sempre presente? Sempre. Trabalho, sempre esporte presente. sempre juntos? Sempre. E eu tinha que treinar todos os dias, né, para manter as minhas bolsas de estudo. Eu tinha que treinar, então eu saía
para ir para a escola, saía da escola, fazia o meu treino da escola ou da faculdade, e aí eu saía e ainda fazia o treino do time que eu fazia parte. Então era muita responsabilidade. Sim, eu costumava sair de casa às 4:30 da manhã e eu voltava quase meia-noite. Uau! E se você pudesse voltar no tempo, você trocaria, mudaria alguma coisa dessa época? De forma alguma, não. Acho que tudo isso me deixou um pouco mais dura aqui para depois chegar na América e conseguir desenvolver melhor, né? Perfeito. E aí você entra na transportadora, você começa a trabalhar na transportadora. Você tem uma transportadora, né? Você tinha ou você tem ainda? Não, lá no Brasil, eu abri uma empresa de transportes de tripulante. Tá. Então, na época, também fiz aviação civil, faculdade de aviação civil. O que a Dani não fez? As perguntas têm que ser, o que você não fez, Dani? Aquele lado geminiano, né? Verdade, verdade. Então, na época que eu fiz a faculdade de aviação civil, eu também tinha uma empresa de transporte de tripulantes. Então, fazia o transporte dos tripulantes ali da região do aeroporto. Também tinha uma casa. Ou pilotando mesmo, avião? Não, carro. Eles tá. chegavam, eu já pegava aquela galera que estava me esperando, eles já me ligavam, eu enchia o carro, deixava eles, já pegava uma outra galera, chegava, deixava aquele monte no aeroporto, já tinha outros esperando, e era assim o dia todo, rodando. Uau. Bastante. E aí começou a crescer, a gente montou uma estrutura de empresa, então quando eu fui ver nós já estávamos com 4 carros, e foi super bom, foi bem legal. Aí foi quando eu fiz faculdade de aviação civil, mas depois de, acho que eu estava com uns 3 ou 4 anos de empresa mais ou menos, eu resolvi fechar para mudar para a parte de educação física. Olha só, fala mais alto, o esporte acaba falando, não tem como. Exato. E aí, mas como é que foi essa transição para você? Porque não é fácil, a gente entra na parte do conforto, né? Uhum. O que te fez fechar para você ir para a educação física? Porque eu imagino que você possa ter tido uma parte de medo, assim, ou talvez, será que vai dar certo? Eu tô trocando. Eu falo isso porque lá no Brasil, principalmente, tem muito preconceito com a educação física. Sim, bastante. Você tá num tipo de trabalho que está dando certo, que estava aumentando, como você disse, e aí você troca para a educação física. Sim. Como é que você trabalhou isso dentro de você? Como é que foi a recepção dos seus pais também, das pessoas ao redor? Quando você disse, vou largar tudo e vou para a educação física. Bom, na verdade, não foi uma coisa que eu falei, não, hoje eu vou largar para entrar. Foram uma sucessão de erros que eu cometi. Okay. Então, acho que é muito bom a gente cometer erros, acho que é onde a gente aprende mais, né? Quais foram esses erros? Com relação à sociedade, as pessoas que estavam comigo tiveram um acidente com o carro, aí, enfim, perdemos um dos carros, depois tivemos outro acidente, perdemos outro, e aí depois desfazemos a sociedade. Okay. E eu falei, ok, eu acho que já deu para mim aqui nessa área. Aí foi quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, inclusive quando eu tive o episódio lá dos 3 caras tentando me roubar, era quando eu tinha empresa de transportes. Então, num desses trabalhos à noite ali, eu voltando, foi que eu fui abordada por eles. Então, aí eu falei, ok, acho que já foram vários sinais de que acho que já deu aqui para mim, aprendi o que eu precisava. Então, eu comecei o jiu-jitsu e eu falei, opa, acho que é legal esse daqui. Aí eu abri uma academia e aí eu comecei a educação física. Olha, ok, perfeito. E aí, como é que foi esse processo da abertura da academia? Você, né, já tinha uma bagagem imensa de vários outros lugares que você foi. O que foi mais desafiador ao abrir a academia? Em relação a tudo, tanto questão de dinheiro, achar local, contratação de pessoas, o que mais ali naquele momento para você foi puxado? Lá no Brasil, é bastante a burocracia, eu achei tudo muito burocrático, encontrar o local também, mas depois que eu encontrei, que eu consegui acertar tudo ali mais ou menos, cometi o mesmo erro da sociedade. Então já cometi 2 erros sobre... sociedade. Escolher, não ter escolhido a pessoa certa para a sociedade. Talvez eu também não tinha amadurecido o suficiente para aquele momento. Mas foi dessa forma. Acho que foram os maiores problemas, assim. Aquele negócio da convivência da sociedade e a burocracia, a parte burocrática mesmo. Tá, em relação à sociedade, quais que seriam as 3 principais coisas que você diria para alguém, se alguém estiver procurando sócio ou
tentando, pensando em? Eu acredito que você tem que encontrar uma pessoa que esteja alinhada com os mesmos objetivos que o seu, em primeiro lugar, e que faça a mesma coisa que você faça. Porque senão serão duas pessoas fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que quando uma pessoa segura a frente de um business e você segura a outra, fica muito mais equilibrado do que as duas fazendo a mesma coisa. Eu acho que foi esse o erro. Quando eu encontrei alguém, falei, ok, essa pessoa faz a mesma coisa que eu, legal, gosta da mesma coisa que eu, mas não é bem assim. Acho que você tem que encontrar alguém que tenha uns pontos fortes, um pouco diferente do seu, para ir dar aquela equilibrada. Perfeito. Senão sobe de um lado e cai do outro ali, que não tem ninguém cuidando. Tinha contratos? Tinha contratos. Tinha, né? Tinha. Contratos também, tá, gente? Não vai só na exato. palavra, só porque é amigo, talvez. Exatamente. Contratos que beneficiem as duas partes. Perfeito. Perfeito. E aí, nessa academia, por quanto tempo você teve essa academia lá? Foram de 2010 a 2013, 2 anos e meio a 3 anos. Perfeito. E daí de lá você já veio para os Estados Unidos ou você fez alguma outra coisa lá no Brasil? Então, eu comecei a trabalhar para uma rede de academias bem grande, onde eu aprendi muito, de todas as partes ali. Então, eu trabalhei na parte de relacionamento com os clientes, vendas. Então, aprendi bastante, uma parte que eu ainda não conhecia. O que mais dessa academia que você fala que você aprendeu muita coisa? Qual que foi a coisa mais importante que você carrega até hoje contigo? Ouvir o aluno. Ouvir o aluno, igual eu falei, eu trabalhei bastante na parte de relacionamento. Antes de você fazer uma venda, você tem que ouvir a pessoa, entender qual é o objetivo dela, o que ela quer. Então, aí você consegue fazer uma boa venda e mais do que fazer a venda, você manter o cliente. Porque na academia é fácil vender. Agora, a parte mais difícil é você manter aquele cliente com você ali fiel durante anos, né? Então, ali eu aprendi a ouvir, a entender o problema dele e solucionar aquele problema. Você acha que é por isso que as academias têm tanta dificuldade em deixar o cancelamento nos sites? Porque, cara, é uma burocracia, a maioria das academias é tão difícil cancelar. É verdade. Meu pai. É verdade, a retenção, né? Não, é sério. Lá em Nova York, tá para entrar uma lei que as academias têm que facilitar a parte do cancelamento. Que bom, ótimo. Porque tem umas academias lá que eu vou falar com você sofre para cancelar. Olha Você só. sofre. Não, teve uma que a gente tava nela, e aí ela é grande e tal, tem várias unidades para todo o país. Para você cancelar, você tem que ir lá e apresentar um comprovante de residência. Vamos supor, a gente falou que mudou, né? Sim. Tem que ir lá, apresentar um comprovante de residência, comprovar que você mudou para poder fazer o cancelamento. Ou então você tem que fazer uma carta grande, você está desistindo, blá, 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 pagar umas 300 taxas. Nossa, não. Cara, é complicado. Nossa, enfim, né? Aham. Próximo assunto, vamos lá. Boa sorte. Não, a gente conseguiu cancelar. Ai, que bom. Eu rodo a baiana. É isso aí. Tem paciência, resolveu. não. Ariana, já viu, né? E aí, então, você entra nessa academia, você fica ali. Depois dessa academia, aí vem Estados Unidos. Isso. Então, nesse caso dessa academia, já vem a sua transição para os Estados Unidos, certo? Sim, correto. Ok. Qual que foi a razão, motivo, circunstância que fez você sair do país? Mais uma vez o jiu-jitsu. Mais uma vez o jiu-jitsu. A minha mãe, ela veio para cá, eu tinha 16 anos. E então fiquei lá, estudei, fiz tudo o que eu precisava. E eu já havia tentado vir para os Estados Unidos 4 vezes. Foram negados meu visto 4 vezes. Sério? Sério. Tentei vir para o casamento da minha mãe, tentei vir como estudante, tentei vir como turista, nunca consegui. E aí, mais uma vez, o jiu-jitsu abriu as portas. Uau! Então, peraí, deixa só, vamos aprofundar nesse negócio aqui, que a galera é doida para saber a questão de visto. Você tentou 4 vezes, tá vendo? 4 vezes. Se você tentar uma, não chora. Eu chorei. Eu chorei antes.
fui de primeira, né? Mas eu fui chorando. Uhum. Tem chance, tá vendo? 4 vezes, você tem chance. E como é que foi? Todos foram de turismo ou você tentou algum diferente? Não, eu tentei a de turismo, tentei como estudante, cheguei a me matricular na escola aqui, estava tudo certo, não foi. Uma dessas vezes o meu padrasto foi, acho que foi a 4ª vez, o meu padrasto foi, ele é americano, ele foi comigo no consulado, ele levou uma carta de um político daqui dos Estados Unidos falando que eu só queria vir visitar a minha mãe e tudo mais, e mesmo assim foi negado. E mesmo assim... Exato. Tá vendo? Não tem critério, né? Critério. Uhum. Acho que depende da maneira que eles acordam. Exato, não é verdade. Tem condição. É verdade. Tem condição. Aí eu consegui um patrocínio para vir lutar o Pan-Americano na Califórnia. Quando eu fiquei sabendo que era na Califórnia, eu falei, ok, deixa pra lá, gente, foi muito bom. Eu pensei que ia ser negado mais uma vez, né? E aí da minha mãe dessa vez falou, filha, vai, dessa vez eu vou pagar pra você. Porque cada vez que você vai, você perde aquele dinheiro, né? E tempo, que você fica o dia inteiro lá esperando e tudo mais. Então, dessa vez, eu fui sem pretensão nenhuma. Fui de calça de moletom, a camiseta do jiu-jitsu, cabelo preso pra cima, como se... Normalmente eu ia de salto, ia toda arrumada. Dessa vez eu fui assim, falei, ok, vamos lá para mais uma vez. E aí a mulher fez as perguntas, eu já tinha terminado uma das faculdades, né? Tava na outra e eu... Falei, eu quero lutar o campeonato de jiu-jitsu lá. Ela, tudo bem, boa sorte, traz uma medalha pra gente. Nossa, eu chorei tanto, fiquei tão feliz. Eu imagino! Eu saí de lá, nossa, eu não esqueço da sensação até hoje. É incrível, né? É uma Muito sensação bom. muito... Não sei, mas essa sensação, ela se compara quando eu tirei carteira de motorista também. Aham. Minha carteira de motorista eu tirei de sexta. Sim. Sexta vez. Eu tentei 6 vezes. E aí, na hora que eu tirei, que o cara falou que tá tudo certo, que eu fui aprovada, eu chorei tanto. E aí, no consulado, é porque, né, todo mundo te põe medo, põe aquele terror, aquela coisa. Na hora que você chega lá, a frequência, a vibração do lugar já é... Todo mundo... E na hora que eu fui tirar o visto, eu não tinha motivo nenhum para eles aprovarem. Eu tinha todas as razões possíveis para ficar nos Estados Unidos. Eu não tinha nada que vinculasse a minha volta, sabe? E aí, eu fui aprovada. Eu saí de lá sambando. Eu fui até no Rio. Eu fiz assim. A minha inscrição foi na sexta-feira. Eu falei, vou fazer na sexta-feira, porque se eu for negada, pelo menos eu vou chorar na praia. Exato, perfeito. Mas, na verdade, eu chorei de alegria. Na praia. Melhor ainda, então foi né? ótimo. Dani, como é que foi, depois que você chegou na Califórnia, como é que foi essa preparação para o campeonato? Como que é uma preparação para o campeonato? Vamos lá, eu falhei neste quesito, porque eu fiquei tão excited de ter conseguido o visto, fiquei tão feliz que eu deixei até um pouco o meu treino de lado. E aí eu vim para os Estados Unidos com meu irmão também, meu irmão veio comigo, meu irmão também é faixa preta, sou fã número 1 dele. E veio o meu irmão, meu primo e eu. Meu primo só veio assistir mesmo. E eu estava tão feliz que eu estava nos Estados Unidos com tudo aquilo, parecia filme, parecia que eu estava dentro de um filme. Aí você chega na Califórnia, aquelas palmeiras altas e tudo, eu falo, caraca, eu esqueci de checar o meu peso. E aí fui pro campeonato, levei meu kimono e tal, na hora da pesagem eu não bati o peso. Fiquei muito frustrada. Poxa, né, vim pra lutar. Só que aí eu falei, não, eu não vou abaixar a cabeça. Aí eu vim para Massachusetts, encontrei minha mãe já morava aqui. E aí encontrei uma academia e comecei a treinar, assim, como se não houvesse amanhã, treinar. Então eu voltei lá para Califórnia há 6 meses, não, eu cheguei aqui em março. Em julho eu voltei para lá e lutei o Mundial. Perfeito. Foi aí, eu peguei um 3º lugar na faixa azul. Faixa azul. Isso. E aí você disse que precisa pesar, então todos os esportes, todas as lutas, né, os campeonatos de luta precisa ter o peso antes. Ou não exatamente? No campeonato de jiu-jitsu, seu peso é na hora. É na hora. É, exato. Então não tem aquele, igual o MMA, você pesa um dia antes e até a sua luta você recupera aquele peso, né? Já o jiu-jitsu não. Você se pesa minutos antes da luta e é com kimono. Então não é o seu peso somente, porque esse kimono aqui ele pesa mais ou menos uns 3 pounds. Então você tem que contar. Foi ali que eu falhei. Eu pensei que eu estava no peso, só que eu esqueci do kimono. E aí, exato. Tá. Para quem não sabe,
3 pounds é 2 quilos? 1,5 kg? Não, é menos de 2, 1,5 kg, mais ou eu não menos. sei a conta de cabeça. Acho que deve ser 1,5 kg, né? 1,5 kg. Exato. 1,5 kg. É produção. Agora tem produção. E aí eu vou dar um tchau, produção. É mais ou menos 1,5 kg, 3 pounds, 1,5 kg, por aí. Tá, quanto para faixa azul tem um peso certo ou era de acordo com a pessoa que ia lutar com você? Ou eu tô falando besteira? Quando você se inscreve no campeonato, você já escolhe qual categoria que você vai lutar. Ok. Entendeu? Ok. E aí tem aquela categoria, uma faixa de peso dentro de cada categoria. Excelente, excelente. Ok, então você estava acima da sua categoria que você tinha se inscrito. Exato. Perfeito. Aí você voltou para Massachusetts, correu atrás. Corri atrás, até perdi um peso bom. Jiu-jitsu, Legal. Inclusive, é muito bom para perder peso, tá? Sério? Muito bom. Sério mesmo? Sério porque mesmo. A minha visão hoje é, eu vou lá derrubar a pessoa e pronto. Faz um treino. É simples. Faz um treino de jiu-jitsu aí, a gente conversa de novo. Exato. O aquecimento você já sai pingando. Beleza, vou testar. É bem legal. E você volta e você sai com a medalha terceiro lugar. Exato. Como é que foi essa sensação de... Foi a sua primeira medalha fora do país? Fora do país, foi a primeira. Tá, porque no Brasil você já tinha. Como é que foi essa sensação de toda essa conquista? Aí inclui a aprovação do visto, né? Essa disciplina de correr atrás e voltar e ganhar. O que é isso aí? O que você tomou dessa parte pra você aí? Esse momento, peguei a medalha. Cara, pra mim, na hora que eu peguei a medalha, eu falei, achei o meu lugar. Aqui que eu vou crescer, agora que eu vou colher os frutos que eu já estou plantando há muitos anos, bora plantar mais para colher. E me deu uma sensação assim de não um dever cumprido, mas de esperança, porque eu peguei terceiro lugar, ainda não era o dever cumprido, que ainda estou lutando pelo primeiro lugar lá no Mundial. Mas me deu aquela esperança de que, poxa, agora eu estou num lugar que eu vou plantar e eu vou colher uma terra próspera, sabe? Uma terra fértil. Perfeito, perfeito. E nesse meio tempo você já conhecia a Jéssica ou a Jéssica vem depois? Não, veio bem depois. Depois. Isso. Tá, então você ganha lá, você volta para Massachusetts ou você continua na Califórnia? Aí eu vim para Massachusetts, só fui lá lutar o campeonato. Ok, e o que você fez? Porque o esporte em si, até ali, não te dava dinheiro. Não. Como é que foi seu processo, a sua sobrevivência aqui? Vamos lá, o primeiro dia, na verdade, que eu pisei o pé aqui, minha mãe estava me esperando, eu cheguei à tarde, deixei minhas malas e já fui trabalhar. Sério? Então, nós limpávamos restaurantes de madrugada. Okay. Aí eu comecei a fazer aplicações de trabalho e eu trabalhava como housekeeper. Então eu cuidava de uma família lá em Cambridge, e além de limpar os restaurantes de madrugada. Aí depois eu saí do restaurante porque eu assumi a limpeza de bancos, então eu tinha um schedule de limpeza de bancos pro lado de Boston. Aí fiquei um bom tempo, aí depois acrescentei ainda limpeza de fazer o chão, stripe, acho que fala, né? Do chão. Strip. Também o strip é quando você passa uma cera e tudo. Então eu fazia Marshalls e TJ Maxx, a rede toda, e Home Goods. Então de madrugada eu estava lá limpando, passava a cera, depois eu vinha com a máquina e era aquilo ali. Então trabalhei bastante. Depois eu saí dessa casa da família de housekeeper e aí eu trabalhei como delivery. De pizzas, de comida. Trabalhei no restaurante durante 1 ano mais ou menos, fazendo deliveries. E depois eu entrei para a FedEx. Ok. É um trabalho que eu gostei bastante. Sério? O que você fazia na FedEx? Eu era motorista de caminhão da FedEx. Sério? Exato. Cara, eu acho que eu vou ter que modificar aqui, vou ter que perguntar, Dani, o que você não fez aqui nos Estados Unidos? Porque, mas aí vamos lá, vamos pensar aqui, vamos ir mais a fundo. Você chega, você começa a trabalhar igual uma louca, o dia todo, Sim. à noite também. Que horas que você dormia, como é que você lidava com essa situação de esporte? Porque você ainda estava treinando para o outro campeonato, né? Que provavelmente você pensou para ir para um próximo. Então você não poderia deixar de treinar. Não. E você nunca pensou em desistir? Ou chegou algum momento que, cara, tá difícil? Sim. Não dá. Olha,
Eu vou até te falar, no meu primeiro inverno aqui, eu lembro que eu estava trabalhando também de limpar neve. Fui limpar neve. E estava eu no meio daquele monte de homem, só eu de mulher limpando neve. E aí foi bem aquela temporal, um blizzard que teve tempestade em 2015. Não sei se você lembra, lembro. que era um super, super alto de neve. E aí eu não esqueço até hoje, eu lembro que a lágrima escorria e já congelava, eu com os negocinhos tudo congelado aqui. E eu limpando neve, eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui, velho? Poxa, mas eu sentia lá no fundo do meu coração Deus falando, não, esse é um processo, calma, faz o que você precisa, esse é um processo, você precisa passar por isso. Eu sentia lá no fundo, sabe, aquele calorzinho no meio daquele frio congelante, eu sentia lá no fundo, assim, Deus falando pra mim, acalmando o meu coração, porque vontade de desistir deu, muitas vezes. Parece que chega sempre no máximo, você acha que... Parece que você acha que vai ali, ó, que você tá no ponto, no final, mas ainda sempre consegue ir mais além. Exatamente. É um negócio assim? É isso mesmo. Cara, é incrível, né? É isso mesmo. Eu acho que... Você acha que a questão de você participar de campeonato, você tá no esporte, te ajudou nessa parte de não desistência? Com certeza, né? O esporte, ele traz muita disciplina. Então, acho que a disciplina é essencial, porque você tem que fazer o que precisa ser feito, né? Não vai ser agradável, não vai ser bom todos os dias, mas precisa ser feito. Então o esporte me trouxe muito isso daí da disciplina, é competição para você competir, para você mostrar sua cara lá. O resultado é só uma consequência. Você perdeu, ganhar é uma consequência, mas para você chegar até lá, você tem que batalhar muito. A gente é o nosso maior inimigo, né? Exatamente. Eu acho que nesse esporte Você começa vencendo você mesmo. Perfeito. Então aí você entra no FedEx e você está trabalhando só no FedEx ou você continua na limpeza também? Eu esqueci de falar, porque todo esse tempo eu tinha que estudar também. Então todo sábado e domingo, exato, todo sábado e domingo eu entrava na escola às 8 horas da manhã, eu saía às 6 horas da tarde. Para eu manter o meu visto, porque quando eu cheguei aqui eu vim como visto de turismo, né? Vim para competir, mas eu tinha aquele prazo de 6 meses para ficar aqui. Então eu mudei o meu status para estudante. E aí eu estudava então lá em Boston de sábado e domingo, porque durante a semana eu tinha que trabalhar, tinha que treinar, então eu estudava sábado e domingo o dia inteiro. Aí eu saía da escola e ia direto pro trabalho. Aí eu ia, entregava a comida e tal, né, ia fazer isso, e ainda depois ia limpar as lojas de madrugada. Eu dormia acho que umas 3 ou 4 horas por noite. Quando que a Dani vivia? Dava um jeitinho. Ainda tomava uma cervejinha de vez em quando com os amigos. Pagode ali, uma pagodinho, exatamente. Só 3 horas. Isso, exato. Acho que é as horas de sono que eu abdicava. Tá certo, senão não dá não. Só trabalho, não tinha condição. Exatamente. E aí depois você... Até quanto tempo você ficou no FedEx? Eu fiquei na FedEx... Antes de eu conhecer a Jéssica, eu estava na FedEx, e aí depois que eu conheci a Jéssica, depois que eu abri a academia, eu ainda continuei na FedEx. Então eu acho que foram pelo menos uns 4 anos aí de FedEx. Tá, 4 anos. Então, vamos lá, depois da FedEx você já vem e abre a academia. E como é que foi esse processo da abertura da academia, você estando na FedEx, pensando em abrir uma academia, dinheiro... Você morava com a sua mãe ou você alugava algum espaço? Como é que era a sua situação financeira dessa época? E uma outra pergunta junto. Você sempre se organizou bem financeiramente? Não, sempre não. Não vou mentir. Eu nunca faltou, graças a Deus, mas falar para você que eu era organizada, que eu, igual hoje em dia eu invisto, eu tiro uma parte do meu dinheiro e eu invisto para outro dinheiro trabalhar para mim. Nessa época não tinha ideia do que era isso. Então assim, eu trabalhava para eu poder pagar o meu carro, minhas contas, inclusive a minha academia do Brasil me deixou com uma dívida, então eu pagava essa dívida. E a princípio, assim que eu cheguei aqui, eu aluguei um quarto no apartamento da minha mãe durante um tempinho. Mas aí depois eu resolvi sair e alugar um quarto em um outro lugar para mim. Então, era isso. Eu trabalhava bastante para eu pagar essas contas, mas não economizava para ter o meu investimento. E quando você abriu a academia, como é que você
captou clientes? Como é que foi essa captação? Porque você, vamos supor, para você abrir uma academia, cara, tem que investir dinheiro, né? Equipamentos, já tinha equipamentos, não já? Não, eu comecei do zero. Do zero. Como é que você fez? Então, eu comecei do zero, porém, eu já tinha alguns alunos, porque quando eu cheguei aqui, minha mãe falou para todo mundo que eu tive academia no Brasil e tudo mais. Então, primeiro lá no prédio onde minha mãe morava, tinha uma mulher que se interessou, ela falou, dá uma aula para mim aqui no fundo do prédio. Aí eu comecei a dar uma aula lá. Aí depois uma outra amiga minha me chamou para dar aula, eu também ia dar aula para ela. Aí a Jéssica, conheci a Jéssica, e aí depois que eu conheci a Jéssica, ela pediu também para eu dar aula para ela. Aí comecei também a dar aula. Com o resultado da Jéssica, as clientes da Jéssica, porque na época ela trabalhava com limpeza também, porém ela também fazia unha. Então as clientes dela de unha, vendo, começou a perguntar e ela começou a me indicar. Então eu comecei a dar aula na praia, aqui em Gloucester. Então eu montava um circuito funcional lá e comecei a dar aula. E ali eu captei mais ou menos umas 8 a 10 alunas. Então, quando o verão estava acabando, elas falaram, Dani, a gente quer continuar, então, por favor, abre o seu espaço. Então, perfeito, Exato. Já tinha captado cliente ali suficiente, Exato. abriu, acabou, vambora. É isso mesmo. Então, comecei bem pequenininho, um espaçozinho ali na Main Street mesmo de Gloucester, mas era 800 square feet. Era literalmente o tamanho da minha recepção hoje. Okay. Então eu montei ali os equipamentos básicos, não era nada muito grande, mas bastante treinamento funcional. E eu tinha um sonho de começar o jiu-jitsu, que aqui nessa cidade não tinha ainda, né? Então eu comprei alguns tatames e aí naquele mesmo espaço eu montava e desmontava o tatame 3 vezes por dia. Então eu montava, dava umas aulinhas de manhã, aí desmontava e dava minhas aulas de fitness. Aí depois montava e dava umas aulas ali de kids à tarde, aí desmontava, dava outra aula de fitness. Aí eu montava de noite para os adultos à noite. Nossa, que trabalheira. Exato. Ficamos nesse monta e desmonta tatame durante acho que mais ou menos uns 6 ou 7 meses. E aí eu fui para um outro espaço. Aí começamos a crescer, graças a Deus. Amém. Merecido. Muito merecido. Obrigada. Trabalhando igual uma louca também, desde lá do Brasil, tá doido, bastante, não tem condição, não. Deus, valeu, viu? Vale a pena. Vale a pena demais. E aí quando você sai do FedEx de vez? Olha, foi depois da pandemia, foi em 2022. Então, na pandemia, fechamos a academia, ficamos fechados 4 meses. E verdade. Ainda assim pagando todas as contas, né? Fechou as portas, mas as contas não pararam. E aí eu fiquei período integral na FedEx. Então trabalhei muito mesmo na FedEx, 7 dias na semana. E ali que foi que me ajudou a pagar as contas da academia que estava fechada. Aí depois que passou a pandemia, eu abri a academia novamente, eu pegava na FedEx 3 vezes na semana. Então eu pegava terça, quinta e sábado e domingo também, de 3 a 4 vezes. E então fiquei dessa forma durante um tempo, porque terça e quinta meus alunos era só no período da tarde, então, né, ali no final da tarde, então eu conseguia trabalhar na FedEx até umas 4:30 da tarde. Eu saía e já vinha direto da aula. Aí dava aula, depois que eu dava aula eu ia levar o caminhão de volta lá para FedEx, era bem puxado, mas deu tudo certo. Aí quando foi dezembro de 2022, a Jéssica falou, eu preciso de ajuda, eu acho que seria uma boa nós nos unirmos agora. Eu falei, nossa, perfeito. Então, mas antes de você entrar nessa parte da Jéssica, como é que foi? Você disse que ela era sua aluna, mas como é que foi? Como é que ela te achou? Você achou ela te achou? Ali já veio o clique ou ainda teve um tempo? Quem que foi a primeira? Vamos dar um rolê? Eu quero saber dessa história agora. Não foi, ela não era minha aluna, aí já é antiético. Foi ao contrário, eu conheci ela primeiro, depois ela virou minha aluna, ela já estava comigo. Então beleza, então deixando bem claro para todo mundo. Exatamente. Então nós nos conhecemos através de uma amiga em comum. Eu já conheci ela e os meninos junto, foi o pacote completo. Me apaixonei de cara pelos 3.
No mesmo dia eu estava andando de patins no dia, ela estava levando os meninos para andar de skate, e aí a gente começou a conversar, eu esqueci do patins, e ficamos 2 horas conversando, aí trocamos telefone, ficamos 1 semana conversando, aí eu falei, vamos sair, aí chamei para um date, e aí estamos. Até hoje? Até hoje, vai fazer 10 anos daqui a pouco. E aqui, quando você se acorda todos os dias, você olha para ela, o que você continua... Qual que é a coisa que mais faz os seus olhos brilharem? Porque à medida do tempo, né, pode ser, dependendo da relação, você acaba, não tem nada ali, vai indo, vai indo. 10 anos é muita coisa, né? Então, o que nela ainda que você olha assim e você fala, cara, você se apaixona todos os dias, você continua... Porque quando ela vê a Jéssica, o olho até brilha, cara, sério. Eu costumo falar que eu não me apaixono pela mesma pessoa. Não é a mesma Jéssica que eu conheci. Já passaram por várias versões da Jéssica. Então ela está sempre em mudança, ela é uma metamorfose ambulante mesmo. Então, é isso que me faz apaixonar por ela todos os dias. Por ela ser quem ela é, principalmente, ser a mãe que ela é, a parceira, a esposa que ela é, mas por essa evolução dela, sabe? Todos os dias eu vejo que ela é uma pessoa diferente e ela está sempre buscando, e nas terapias, nos cursos, com a vida, com a família, eu vejo isso daí nela todos os dias, então isso daí faz meu olho brilhar mesmo. Perfeito, e trabalhar junto, isso. Dá certo? Dá certo. Não, é desafiador, é bem desafiador. Às vezes tem aquele pega pra capar, mas a gente sabe dividir muito bem. E eu acredito que tanto ela quanto eu, nós fazemos terapia, então isso ajuda bastante a dividir muito bem, né? Família, trabalho, e casa e tudo. Perfeito. Qual que é o segredo para manter uma relação boa? O segredo é compreensão. Sabe, empatia e comunicação e, cara, amor, é o amor. Né? E os meninos, qualquer dificuldade, porque criar menino não é difícil, não é fácil, na verdade, né? Não é difícil, mas é difícil. O que foi super desafiante para ti, você olhando para trás até hoje, qual que foi a coisa mais, cara, loucura que você achou que jamais você teria capacidade para? Com relação aos meninos? Isso, criação, educação. Para mim, a parte mais difícil foi entender que eu não sou mãe deles. Ok. Porque eu não sou e não serei. Ok. Mãe de sangue, mas de coração eu sou. Então eu tenho que me colocar nesse lugar. E para mim foi muito difícil chegar nesse lugar. Porque eu pensava que eu era mãe, né? A gente conhece eles pequenininho, cria aquele amor, aquele cuidado. Eu chamo eles de filho, eles me apresentam para todo mundo como mãe. Então, não tem como você não confundir. Mas quando você entende o seu lugar, fica tudo mais fácil. Eu sou a mãe que eu sou a chata, tá? Eu sou a chata, sou a que coloca regras, a que puxa a orelha quando precisa, mas a que ouve. Então, quando eles querem se abrir, às vezes, com algumas coisas que às vezes eles nem falam pra Jéssica, eles falam comigo. Isso é muito bom, é muito bom. Mas não foi difícil, porque foi muito fácil amá-los. É muito fácil amar aqueles meninos, cara, eles são incríveis. E eles nunca tiveram nenhum tipo de preconceito. Quando eu conheci, eu acho que eu tinha mais preconceito do que eles. Tanto é que quando eu fui pedir a mão da Jéssica em casamento, eu conversei com eles antes. E ver a felicidade deles não tem preço. Que lindo. Que lindo. Foi muito bom. Perfeito. Cara, você merece muito. Nossa, gente, vocês não têm ideia. É muito especial pra mim estar aqui com ela hoje. Desde quando eu conheci ela, foi incrível. Eu conheci as duas ao mesmo tempo. E, ó, a energia das duas, vou falar com vocês um negócio, é maravilhoso. É recíproco. De verdade. Obrigada. Voltando lá na primeira academia. Então, você sai da primeira academia, você consegue ir para a segunda, que é maior. Isso. Tá.
E aí a que você conseguiu plotar e tudo mais? Isso. Ou é a que estava plotada é a primeira? Não, foi a segunda. A segunda. primeira era só uma portinha. Você nem sabia que era uma academia. Era uma portinha com um bannerzinho em cima e that's it. Perfeito. Aí eu mudei para 2 quadras acima, então saí de 800 square feet para um espaço de 2.400 square feet. Que jump. Exato, e aí era bem uma fachada grande, de frente para a delegacia, então era bem movimentado ali. Eu plotei, coloquei bastante coisa, então todo mundo que passava na rua via as aulas e ali chamava atenção. Então ali foi subindo o nome da academia. E aí depois era um mall ali, né? Então aí eu aluguei também um andar de baixo. Então aí eu coloquei um tatame bem grande embaixo, então foi de 2.400 para 3.200 square feet. Aí depois, perdão, 3.200 não, 3.500 é agora. Na época foi para 4.200. Isso, que era embaixo e em cima. Só que nós tínhamos um problema estrutural, que era que nós não tínhamos estacionamento. Okay. Então cresceu bastante, graças a Deus, por causa da visualização das pessoas, só que é a estrutura. Então, às vezes eu acabava perdendo aluno, chegava, ficava rodando na chave e ia embora. Época de graduação, que é muita gente, então tinham esses problemas. Rolava multa lá na frente e tudo mais. Então, por melhor que era o espaço, eu tive que mudar. Então eu vim para esse espaço aqui que eu estou gostando bastante. O tatame diminuiu um pouco, porém nós temos uma estrutura de recepção, dos banheiros, estacionamento livre, bastante estacionamento. E aqui ainda nós temos um espaço aqui atrás, que na graduação de verão nós fazemos um churrascão. É bem gostoso. Que legal! Perfeito. E qual que foi o desafio dessas mudanças, das 3 mudanças da academia? Né, mudar tudo, trocar as coisas, pessoas, contratação. Como é que estava a Dani ali na cabeça naquele momento com relação à empresa e a Dani no esporte? Porque você também continua, nesse momento, em todos esses momentos, você continuava treinando. Sim. Eu competi, minha última competição foi em 2021. Ok. Nessa competição, foi quando eu fui campeã pan-americana, eu lesionei o meu ombro. Então eu tive que parar ali de treinar forte durante uns 6 meses mais ou menos, até o meu ombro voltar. Então voltei a competir, aí fizemos as mudanças da academia e tudo mais, não estava mais no nível de competição tão alto, então, perdão, não voltei a competir, eu voltei a treinar. Então não estava no nível de competição tão alto, porque eu não estava treinando, né, no 100%. E eu acho que para quando você vai competir, você tem que treinar 110%. Você tem que estar, assim, bem focada mesmo, né? E aí, em 2023, Aninha, eu comecei a sentir uma dor no meu peito esquerdo. E, assim, era uma dor insuportável, dava febre. E aí eu descobri que eu estava com um cisto. Tive que fazer um procedimento. Depois desse procedimento, deu tudo certo, fui para o Brasil, fiz lá, deu tudo certo. 10 dias depois, estava já me preparando para voltar, eu tive uma embolia pulmonar. Então, fui parar na UTI, assim, fiquei mesmo assim, nossa, foi assustador. Resumindo, foi assustador. Então, eu perdi boa parte do meu pulmão. E era assim, aquele negócio de eu subir um pequeno lance de escadas e já tá ofegante. Eu pensei que eu nunca mais ia voltar a treinar, que eu não conseguiria mais voltar pro tatame. Perdi 75% de um dos pulmões, porque, né, como se a pleura morresse. Então morreu, eu perdi uma parte. Só que ele se reconstitui com o tempo. Okay. Então fui voltando a treinar aos poucos, depois de 6 meses depois do ocorrido, eu voltei a treinar aos poucos, bem devagar mesmo, e hoje, graças a Deus, já voltou, a última vez que eu fiz o exame já tinha voltado 68%, okay. Então já está bem melhor, né? Ainda não tenho mais o fôlego de antes, porém já estou bem melhor mesmo. Tá, e só voltando um pouco nessa sua situação, explica pra gente melhor o que é embolia pulmonar. Embolia pulmonar. Sim. O que é exatamente isso?
E isso veio através por causa do nódulo? Não, foi por causa do tempo da cirurgia que eu tive, que eles tiveram que fazer uma raspagem e tudo mais. Tá. Então, esse tempo de cirurgia, eles fizeram exames em mim antes e nunca tinha tido nenhum problema vascular, nem nada. Então, eles não me aplicaram nenhum anticoagulante. E a embolia ou trombose é um coágulo que se cria, né, na nossa veia, e ela vai encaminhando, vem até o pulmão e às vezes pode vir até o coração. O meu, inclusive, parou a poucos milímetros do coração. Nossa! E aí pode ser, a pessoa morre ali, fulminante ali. Então, pelo fato de eu ter um histórico bom, por causa do esporte, eles pensaram, não, tá tudo bem, não vai ter, então não aplicaram esse anticoagulante em mim. E 10 dias depois aconteceu, mas a médica que me atendeu, ela falou que o meu histórico de atleta ajudou muito. Perfeito. Ajudou bastante. Que bom, que bom. Mas dentro desses 10 dias, você estava sentindo só dor nas costas? Não, foi no dia. Nada, eu tava normal. Sério? Eu tava super bem. Sentia a dor da cirurgia mesmo, mas nada demais. Tava vida normal, vida que segue. Passei um dia inteiro no campeonato lá em São Paulo, revi os meus professores, meus amigos, abracei todo mundo, tava de boa. Aí voltando para casa eu comecei a sentir uma dor nas costas, assim. Nossa, que eu tava dirigindo ainda, eu não conseguia nem passar a marcha direito. Aí eu cheguei em casa, minha mãe estava lá com uma prima minha e minha mãe é enfermeira, né? Okay. Aí minha mãe, na hora que me viu, ela falou, deve ser alguma dor muscular. Aí ela veio, fez uma massagem, na hora que ela me deitou, parecia que estava enfiando uma faca em mim. Aí eu dei uns gritos assim, eu levantei, e aí minha boca já começou a ficar roxa. E aí, graças a Deus, essa minha prima estava lá, a Paula, e ela já correu comigo para o pronto-socorro com minha mãe. Na hora que a minha médica bateu o olho em mim, eu não conseguia completar uma frase, porque era uma dor tão insuportável que ou você respirava, ou você... Entendeu? Não dava pra fazer conseguia. Os dois, né? A dor, exatamente, a dor era muito forte cada vez que você respirava. Então eu falava assim, bem cortadinha, aí a médica falou, olha, para minha mãe, né, sua filha tá com uma embolia pulmonar e ela precisa ser atendida logo ou ela vai a óbito. Nossa. Então foi aquela loucura, saí de ambulância e um monte de exame, médicos, e fui para UTI e vi pessoas morrendo na minha frente, foi muito louco, foi uma situação assim... que depois disso, Aninha, eu dei muito mais valor à minha família, ao momento de agora, de hoje, sabe, assim, nossa, acho que depois disso eu mudei bastante, sabe, dei muito mais valor às coisas. E falando em questão de mudança também, pegando um gancho nisso, até a questão de se mudar do Brasil, né, de deixar o conforto lá, você tem certeza lá, ir para um país diferente. Ser imigrante não é fácil. Então, juntando essas duas situações, o que você precisou tirar da sua mala, da sua bagagem, para poder receber coisas novas, para colocar coisas novas dentro dela? Olha, eu precisei tirar o orgulho. Eu precisei tirar a cobrança, a autocobrança excessiva. Eu me cobrava muito, eu achava que tudo tinha que ser muito perfeito para eu fazer, para eu colocar, para eu perder o meu tempo, então tinha que ser perfeito, eu achava. Então eu deixei isso tudo para trás e ficou muito mais leve, tá? Ficou muito mais leve. Qual que foi o essencial, assim, a melhor coisa que você ganhou e que tá na mala e que você não tira de jeito nenhum? Minha família, com certeza. Perfeito. Minha família, não tiro mais não tem, se eu começar a falar que eu vou chorar, não vamos conseguir terminar. Família é tudo, né? Família é tudo. Família é tudo, é a base. É o porto seguro, né? É bom ser num dia cansado, um dia difícil, você ter para onde voltar. Exatamente. É excelente. Exatamente. E então, depois que aconteceu isso, você estava com a Jéssica já, dessa situação, dessa doença. Sim. Né? E você, quando é que vocês casam? Nós nos casamos em 2019. 2019. Então foi Isso. Antes? Foi antes. Foi antes, né? Isso aconteceu em 2023. 2023, depois da pandemia. Exato. Tá. Então aí a Jéssica já tinha a True Shine, então? Já. Já estava na True Shine? Quando eu abri a academia, acho que 1 ou 2 meses depois, ela abriu a True Shine. Perfeito. E quando acontece a união? Quando você começa a trabalhar na True Shine? Em 2022,
foi quando ela falou, olha, né, o que você acha de dar uma pausa na FedEx e me ajudar com a TrueShine nos dias que eu estava na FedEx, né, que eram 3 dias na semana. E aí eu topei e foi muito bom acho que para nós duas, tanto para mim quanto para ela. Eu conhecer mais da TrueShine, porque eu conhecia, mas não tanto, eu ouvia, eu ajudava ela às vezes, mas não era aquele negócio mais direcionado, então nós fomos fazer bastante cursos juntas, eu aprendi bastante sobre essa parte aí de limpeza e de schedule e tudo mais, e aí a empresa também acabou crescendo bastante. Perfeito. Como é que é a divisão? Quem que faz o que ali? Eu fico na parte do office ali, a parte administrativa, faço também contratação das meninas, faço bookkeeping, então essa parte aí é toda comigo, pagamentos de contas, compras de produtos, essa parte é toda minha. Já a parte de pessoas ali, treinamento das meninas, arrumar o schedule e estar em contato com as meninas ali é a Jé. É a Jéssica. Isso, e com os clientes também. Perfeito. O walkthrough é a Jéssica. Isso, a Jéssica exatamente. Faz. Excelente. O que foi, cara, por mais que você já teve empresa, você já passou por várias outras coisas, qual que foi o seu desafio na empresa de limpeza? O meu desafio na empresa de limpeza... Mesmo você tendo toda essa bagagem e ainda assim pra você, cara, como é que eu faço isso? Olha, eu acho que é a parte que é tanto para a empresa quanto para a TrueShine, acho que para todos os lugares também deve ter esse desafio aí de pessoas, da contratação, de encontrar a pessoa certa para suprir a necessidade da empresa ali. E separar coração da razão. Isso é difícil. Essa parte, nossa, é pesada, é puxada. Não é? Mas para quem não conhece a Daniele, ela é excelente na gestão de pessoas, tá? Qualquer dúvidas, liga pra Dani, beleza? E jiu-jitsu também, se você precisar ir, estiver por perto aqui, Massachusetts, Boston, qualquer coisa, cara, vale a pena vir até aqui e fazer uma aula com ela, sério. Tô falando pra ela abrir lá pra Boston, mas ela não quer. Vamos lá então, entrando mais a fundo da empresa, ser boa com pessoas. O que é necessário na hora de uma contratação para você? Assim, 3 coisas, cara, que se você vê e a pessoa não tiver, não passa. Pontualidade, em primeiro lugar, né? Se a pessoa já chegou atrasada para a entrevista, você já pode saber que... né? Na entrevista é onde você tem que mostrar o seu melhor. Então, já chegou atrasada ali, já é um red flag para mim. Eu olho bastante também caráter, né? O caráter da pessoa, tudo é treinável, o caráter não tem como treinar o caráter. E a necessidade da pessoa, a pessoa que realmente quer trabalhar, a pessoa precisa daquele dinheiro, a pessoa tem família, a pessoa tem objetivos, não precisa ter família, mas tem objetivos, então uma pessoa com objetivos, eu acho que são as 3 coisas que eu olho primeiro. E o que já te cancela de primeira, assim? A pessoa, seja entrevista online, seja entrevista in person, o que você já viu ali, talvez a pessoa abriu a boca, você já falou... Na hora que a pessoa já chega falando mal do trabalho anterior, do patrão anterior, de regras, dessas coisas assim. Então, porque eu costumo deixar as pessoas bem à vontade, né? Falando mal do patrão, nossa, é verdade, né? É complicado, então eu vou deixando. Você vai dando corda para ver até onde que vai, né? Exatamente, e aqui já tem um xizinho aqui, mas eu deixo. Né? Gente, tem até um caso que eu fiz a entrevista na terça-feira, né? Não, na segunda, na verdade, né? Hoje é quinta. Na segunda-feira, eu fiz a entrevista com 2 pessoas. Eu fiz com 9, mas 2 pessoas eu neguei. E aí a primeira, ela já limpava, ela ia trabalhar numa empresa que eles buscavam ela e ela tinha que ir 1 hora, 2 horas da casa dela, iam de van. Aí ela foi trabalhar e ela tinha que limpar a parte de cima da cozinha, né, os cabinets ali, os armários. E ela subiu no counter, em cimeira. Na bancada? Na bancada, Aí ela subiu na bancada para poder limpar na parte de cima, e isso é errado. E ela ligou pra chefe, não, ela caiu. Aí ela falou pra chefe, ela me contando
isso? Falou pra chefe. Não, eu falei com a minha chefe, olha, eu caí, e os meus direitos? Viu? Aí, ó, já que, nossa, é mesmo? Aí eu vi um X grandão já fazendo aqui na folha. Não, nossa, é mesmo? Gente, que absurdo, né? E aí, o que você fez? Você foi no médico depois? Não, deu errado porque eu demorei muito para ir ao médico. Eu devia ter ido antes, na hora, né? Porque senão eu perco meus direitos. E Olha. meus direitos aqui, meus direitos ali. Eu já, ok, muito obrigada. A gente entra em contato com você, qualquer coisa. Tchau e benção. E a segunda já era uma senhora. E ela, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de cuidar da criança, às vezes eu cuido de criança, às vezes eu cancelo, porque eu gosto de ficar mais em casa quietinha, deitada assistindo filme. E aí eu falei assim, mas o que te interessou mais na vaga? Talvez porque eu posso ver como é que é, né? E quem sabe abrir uma empresa pra mim. Aí já tem um outro X aqui, claro, assim, né? Minha senhora. Claro, tá, não, claro, tem problema algum. Com certeza. Mas aqui na minha não, né? Exatamente. Gente, é cada coisa. E eu queria fazer um documentário um dia, só com pérolas de contratação. Te passo várias. Depois. Não, juntar um monte de gente. Isso, pega várias. E não, ia ser muito legal. Vai pra Netflix. Incrível, com certeza. Vai pra Netflix, não tem jeito. O que você acha que na cabeça de um dono não pode faltar? Vamos considerar aí 4 coisas essenciais para você. Dentro da cachola ali, ó, tem que ter. 4 coisas que não pode faltar em um dono. Em um dono de empresa. A postura de dono, né? Isso não quer dizer que você tem que ser carrasco, que você tem que ser pior e tal, não. Mas ter a postura de dono, saber como se posicionar na hora que precisa chamar atenção e ter aquela leveza ali de tratar todo mundo bem e tudo mais. Processos. Você precisa ter muito claro os seus processos para qualquer pessoa que você contratar, qualquer pessoa que estiver no seu lugar, às vezes se você estiver doente, você tendo um processo bem organizado, qualquer pessoa vai poder seguir. Networking, você precisa ter um networking em tudo. Em todos os business que eu vejo, se você não tiver a network, se você não tiver no meio das pessoas, se você não tiver em contato com pessoas, eu não vejo um business crescendo dessa forma, então não vejo ele, né, indo para frente. Então, e a quarta seria o objetivo, então você tem que saber onde que você quer chegar, porque se você não souber onde você quer chegar, você vai para qualquer lugar, né? Então, ter aquilo muito, muito bem traçado, claro para você, dormir e acordar pensando no seu objetivo, qual que é o seu objetivo, onde você quer chegar. Perfeito, excelente. E você, hoje, com as 2 empresas, treinando, voltando com o pulmão... Boa, importante. Voltando com o pulmão. Cara, como é que você... É muita coisa, se você for parar para pensar. Lidar com 2 empresas, mas quase a metade de um pulmão aí, tentando treinar, alimentação. Dani, como é que você faz para você não se estressar? Como é que você volta? Como é que a sua essência volta? O que você faz? Olha, ainda tem os meninos, 2 adolescentes, 2 cachorros. Exato. E a esposa. É verdade, é verdade. E o casamento. Um trailer, 30 carros. Nossa, é muita coisa. Cara, eu gosto muito da natureza. Okay. Eu gosto muito de ter contato com o mar, mesmo que eu não entre, porque é bem gelado, né, o mar daqui de Massachusetts. Sim. Mas o fato de eu poder, igual eu moro aqui em Gloucester, de eu poder dirigir e sentar ali na beira da praia e ter aquele contato com o mar, ou fazer uma trilha, ou acampar com um trailer, então tudo isso me recarrega minha energia. Perfeito, então vamos colocar ali que o trailer, ele é um lugar de paz, onde a Dani ali se recarrega. Sim. Quem que você convidaria para ir naquele trailer, sentar com você, comer a sua comida favorita? Pode ser uma pessoa viva, morta, sei lá, pode ser quem você quiser. E qual conselho você pediria para essa pessoa? Quem eu levaria pro trailer? Quem tá comigo o tempo todo, Jesus. Se eu pudesse ter ele aqui em pessoa na minha frente, seria ele, com certeza. E eu não sei nem o que eu perguntaria, porque eu iria só conseguir agradecer, de verdade. Eu só ia querer abraçar e olhar no fundo do olho dele e agradecer. De coração. Perfeito, que lindo. Acho incrível. E vendo a sua história, assim, entrando mais a fundo, cara, puta história.
Você teve várias reviravoltas, você teve várias renovações. Você é uma fênix. É a minha próxima tatuagem. É? Sim, minha próxima tatuagem. Cara, é a porque Fênix. imagina, foi sequestrada, quase perdeu o pulmão. Cara, não é pra ninguém não. Trabalhou horrores aqui, madrugada toda, o dia todo, ralando. Tudo que você tem, você merece. Você tem essa visão de que você é merecedora, não é sorte? Aninha, hoje eu tenho. Hoje eu tenho muito orgulho da minha história. Hoje eu posso falar. Muito tempo eu tinha vergonha de falar, ou pensava que seria se achar muito, ter orgulho da minha história. Mas depois de bastante terapia, eu aprendi a enxergar ela com amor, sabe? Às vezes eu não estou no lugar onde eu quero chegar. Poxa, eu só sou mais uma pessoa que está trabalhando aí, buscando ter as coisas. Eu sei que tem muito ainda para caminhar, mas o que eu já passei aqui me traz bastante orgulho. E quando eu faço a graduação aqui, eu vejo aquele monte de criança assim, que começou comigo pequenininho. Eu fico muito feliz, muito orgulhosa, muito grata assim de tudo mesmo que eu passei. Eu só consigo enxergar com amor hoje em dia. Okay. Bastante amor. Durante muito tempo eu não tinha esse amor. Igual eu te falei, eu julgava muito, eu me julgava muito, eu me cobrava muito. Então eu não comemorava tanto assim as minhas conquistas, eu achava que era pequena. Mas depois da embolia eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente, sabe? Uhum. Eu acho que sim, tem que ser grata sim, tem que ter orgulho sim. Eu tive pessoas assim com quem eu me inspirei demais, sabe? Minha mãe é uma baita de uma guerreira. O meu irmão do meio, nossa, meu faixa preta favorito. Meu melhor amigo, a Jéssica, sabe? Meu irmão mais velho também. São todas pessoas assim que me inspiraram a ser um pouquinho do que eu sou hoje, do que eu estou construindo ainda, sabe? E do que eu quero passar para os meus filhos. Perfeito. Você acha que o ambiente faz a pessoa ou a pessoa que faz o ambiente? Olha, eu acho que o ambiente, ele tem um peso sim, ele tem um peso. Eu não acredito que ele vai moldar a pessoa total, mas ele tem um peso muito grande. Ao mesmo tempo que eu também acredito que uma pessoa ela consegue mudar o ambiente. Então, eu acho que tudo vai depender muito da sua energia, do seu pensamento ali. Se você quiser, você tem força para mudar o seu ambiente, entendeu? Mas se você não tiver força também, você vai ser carregado pelo ambiente. Perfeito. E como é que tá a True Shine hoje? Qual que é a meta de vocês pro próximo ano? O que vocês estão pensando em modificar? E também a meta para a academia. Bom, a True Shine está indo super bem. Graças a Deus a gente fechou o ano com crescimento. Até agora, os 4 primeiros meses, estamos também com bom resultado. Eu acho que nossa meta é crescer de novo, pelo menos 20% aí do ano passado para esse ano, contratar mais pessoas. Nós já temos uma supervisora de campo que até então nós não tínhamos, né? Okay. Então nós queremos aí ter mais VAs e mais uma supervisora de campo para a gente conseguir crescer. Quem sabe aí pro lado de Boston, né? Galera de Boston. Se fosse vocês, né? De olho. Quem sabe? E a academia também está indo super bem, graças a Deus nós estamos com professores novos aí que estão indo super bem, a turma está gostando bastante. Eu quero intensificar esse ano aí um pouco mais nosso marketing e aumentar turmas, criar novos horários aí para dar mais opções para os nossos alunos e abrir também para chegar mais alunos, que eu acho que ainda não está tão cheio quanto eu gostaria. Então, estamos caminhando aí para encher mais a academia. Excelente. Você consegue, olhando para trás da True Shine, você consegue perceber um erro que vocês cometeram, mas que hoje serve de uma lição gigantesca, assim, que você fala, cara, ainda bem que aconteceu isso? Contratar sem fazer entrevista, só contratar porque está precisando, joga num grupo ali do WhatsApp, chama para trabalhar e não conhece a pessoa. Esse é o erro que a gente não vai mais cometer.
A gente já cometeu bastante no passado e todas as vezes foi dor de cabeça. Então agora a gente montou todo um processo seletivo aí para contratação e aí esse erro aí a gente não comete mais. Perfeito, excelente. E aqui na academia, como é que é o processo para a contratação de professores? É um pouco diferente. Infelizmente, a gente não acha professores assim tão facilmente aí, não é só colocar no Indeed lá a vaga que vai aparecer um monte de professor. Infelizmente, não. Então, assim, é bastante por indicação. Ok. Então, eu costumo pegar os professores por indicação e fazer um teste com eles prático. Também ter um antecedente criminal, né? Para a gente não pegar qualquer pessoa, que hoje em dia, infelizmente, já tem bastante pessoas ruins aí dentro de jiu-jitsu, né? Se aproveitando. Então, a gente faz todo esse processo seletivo aí de verificar o antecedente criminal, ver qual é a postura dele dentro do tatame. Então faço um teste ali de pelo menos uma semana, vejo como é que o professor se porta e aí eu faço o onboard com ele, mostro toda a estrutura da academia e tudo mais depois da contratação, né? E ainda assim continuo acompanhando, passando feedback uma vez por mês ali, ouvindo os alunos e até essa fase da adaptação ali passar. Perfeito. E aí, Dani, voltando um pouquinho só na questão da sua saúde, e você tá ok para ir para os próximos campeonatos? Como é que tá a sua meta agora pessoal em relação ao esporte? Bom, agora eu estou com médicos aí me ajudando nesse processo. Estou voltando agora, já estou treinando musculação. Eu vou voltar a treinar jiu-jitsu para a competição agora no mês que vem, mês de maio. E eu tenho o objetivo aí de, no ano que vem, voltar a competir. Os meus campeonatos principais ali que eu quero ser campeã ainda é o europeu, o mundial e o pan-americano na faixa preta, os 3. Uau! E você falou que depois da faixa preta tem uma outra faixa. Tem, a coral. Como é que faz para ir para ela? Como é que faz para você graduar? São muitos anos aí de faixa preta. Se não me falha a memória, são 38, 39 anos de faixa preta para você chegar nela. Uau! Então a faixa preta, os 3 primeiros graus, 3 ou 4 primeiros graus da faixa preta são de 3 em 3 anos. Depois disso, aí vai aumentando. Aí vai de 7 em 7 anos, e aí por isso que dá todos esses anos aí. Então é um processo bem lento aí para você conseguir o grau na faixa preta. Excelente. E aí agora, Dani, infelizmente, a nossa conversa está chegando ao fim. Mas antes disso, a gente tem aqui um bate-volta. Tá bom. Tá? Eu vou falar aqui, chama ping-pong na verdade, né? Eu vou fazer umas perguntas e aí o que vem na sua mente, assim, rapidamente você me fala, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Jéssica. Meu amor. Ok. Rodrigo. Meu melhor amigo. Jiu-jitsu. Minha vida. O jiu-jitsu te ensinou mais a cair ou levantar? A levantar depois de cair. Já teve vontade de finalizar algum cliente da True Shine? Vários. Vários, aquele chokezinho básico ali, das tapinhas. Só uma parte aqui, você já demitiu o cliente? Você é a favor de demitir cliente? Com certeza, nós já demitimos clientes. Tem que ser, né? Tem condição. Nossa saúde mental vale muito mais. Perfeito. O líder, ele nasce pronto ou ele se constrói? Ele se constrói. Imagina um lugar de paz. Qual que é o primeiro cheiro que vem até você? Cheiro de mato. Ok. O que mais te moldou, o esporte ou o trabalho? Nossa, essa daí é uma pergunta boa, tá? Eu acho que foram... Poxa, tem que escolher um, né? O esporte ou o trabalho? Cara, porque o esporte é um trabalho. Então vamos esporte. Esporte, perfeito. Perfeito. Trabalhe com aquilo que você gosta. Né? Exato. O que a sua fase mais difícil te ensinou? Resiliência. Tá vendo? Tem que colocar aqui, ó, na canequinha aqui. Como que você gostaria de ser lembrada? Qual que é o legado que você quer deixar, tanto para os seus filhos, para as pessoas que te conhecem, para os seus alunos? Se, Deus me guarde, que se amanhã acontecer alguma coisa e você não estiver mais aqui, quem que é a Dani que você gostaria que eles lembrassem? Cara,
como uma pessoa normal, mas que nunca desistiu, que sempre lutou e que sempre quis passar a melhor parte das coisas para as pessoas, sabe? Eu sempre quis levar o melhor para todo mundo, o melhor de mim, o melhor das situações para as pessoas. Então, eu gostaria muito de ser visto dessa forma aí, com uma pessoa amiga e parceira também. Perfeito. E o que você está em constante mudança em você mesmo? Você olha e fala assim, isso aqui eu tenho que continuar a mudar. Continuar aprendendo a me amar, com certeza. Excelente, perfeito. Agora, Dani, na sua câmera ali, tem várias pessoas, principalmente nessa questão de imigrante, ser imigrante, né? Quem vem para cá um pouco mais depois da idade adulta tem aquela sensação de falta de pertencimento, né? Não pertence nem no Brasil, não pertence aqui. Não sei se com você já aconteceu isso, esses momentos, mas uma pessoa que está, né, sentindo assim que não tem pertencimento a nenhum dos dois lugares, está num momento de escuridão, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, qual que seria a mensagem que você deixaria para essa pessoa? Imagina que tem 8 milhões de pessoas te escutando agora, você tem a chance de mudar a vida de 5 pessoas. O que você falaria? Cara, não esquece de quem você é filho. Você é filha de Deus. Se Deus te trouxe aqui, é porque você já é incrível. Então não desiste, não desiste, não importa qual que é o seu objetivo, qual que é a sua vontade, não desiste dos seus sonhos. Se você cair, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, mas não para e nunca esquece quem que é o seu pai de verdade. Perfeito, lindo. O que você falaria para a Dani lá atrás, quando a Dani... Vamos colocar aí, quando a Dani estava no processo de saída da transportadora, né, o transporte lá que você fazia, para começar a academia. O que você falaria para aquela Dani ali? Cara, eu ia falar, não desiste não, filhinha, porque isso aqui é só o começo. Eu sei que vai vir uma parte muito difícil aí pela frente, mas não desiste, que o melhor, mas bem melhor do que você imagina, está por vir. Perfeito. E para quem está pensando ou já está começando as aulas de jiu-jitsu, qual que é o conselho que você deixa? Cara, treina. Toda aula é um novo aprendizado, não se preocupa, no começo não faz sentido, é muita coisa para você aprender, você acha que não vai conectar, mas no final você consegue. Uma hora as coisas vão encaixando e quando você vê, você já está lutando super bem, você já está se desenvolvendo, está trocando de faixa, está aprendendo a se defender sem pensar. Então é isso aí, não desiste não, que você está no melhor esporte. Perfeito, Dani, mas muito obrigada. Eu que agradeço. Novamente, tá? Foi lindo, foi incrível, espero que você tenha gostado. Eu amei, obrigada mesmo. Obrigada a você, tá? Muito obrigada, uma honra, viu? Gente, cara, foi incrível essa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado também. Então, já sabe o que fazer. Vai lá no YouTube, tá no YouTube, né? Já clica aí, dá o seu like, deixa comentário. Compartilha, manda para todo mundo. Se você conhece alguém que está no esporte jiu-jitsu ou na limpeza, seja lá onde quiser, quer saber questão de imigração, manda a gente para eles. Aqui a gente vai ter várias outras conversas incríveis assim como essa. Então, muito obrigada. Obrigada por você ter ficado até aqui e até a próxima. Fui!